Livro de Números, capítulo 14, versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmuram contra mim. Uma prática que alguns cristãos, povo de Deus, faz, que aborrece a Deus, né? Que Deus abomina, é a murmuração. Quantas vezes já falamos disso? Mas o Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer enfatizar, quer nos alertar. Chega de murmuração. Porque a murmuração aborrece a Deus e também irrita quem é de Deus. Eu, quando ouço pessoas murmurando, isso me irrita. Irrita porque a murmuração é uma manifestação de ingratidão. E quem apoia murmuradores e apoia murmurações, não, deixa ele reclamar, está contra a direção de Deus. Quem apoia a murmuração e usa a murmuração não tem o Espírito de Deus. Não tem, porque o Espírito de Deus é um espírito de gratidão. A murmuração é evidência clara de ingratidão. É evidência clara de incredulidade. Identifica-se um ingrato. Identifica-se um incrédulo pela murmuração. Aquele que só reclama das adversidades, aquele que só reclama das lutas, aquele que vive murmurando, reclamando, às vezes até ruminando. Quem murmura presta serviço ao diabo, irmãos, porque faz propaganda das obras do diabo. A murmuração é exaltar, é louvar as obras do diabo. Eu estou com esse mal, eu estou com isso, estou com aquilo, vida, azar. Ele está exaltando as obras do diabo sobre a vida dele, ao invés de exaltar as obras de Deus sobre a vida dele. Por isso que desagrada a Deus, porque é um louvor a Satanás, é uma exaltação às obras de Satanás, e isso aborrece a Deus, né? Porque quem murmura tem uma visão distorcida. Quem murmura, ele só enxerga o que o diabo quer que ele enxergue. Ele não enxerga o que Deus tem feito na vida dele. Ele não enxerga as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus. Ele enxerga os males. E ele só fala dos males. Ele rumina e blasfema com relação aos males sobre a vida dele. Então o murmurador, ele pode também ser um desinformado. Ela não tem informação daquilo que Deus tem feito na vida dela. Ela só foca, ela só se informa, ela só tem conhecimento dos males que sobrevêm sobre a vida dele. Irmãos, chega de murmuração, diz o Espírito Santo. Irmãos, o diabo, ele não tem boca. O diabo, ele não tem língua. Porque ele fala através da boca de um murmurador. O diabo não tem boca, não tem língua. Você não vai ver o diabo falando a não ser pela boca de um murmurador. E o murmurador, quando fala, irmãos, traz um mal terrível, porque tira o ânimo das pessoas que o cercam. Abate o ânimo, porque ele só fala de desgraça, abate o ânimo de todo mundo que está em volta. Mais ou menos como fizeram aqueles 10 espias que foram ver a terra prometida. O murmurador, ele causa um mal terrível, porque ele tira a fé das pessoas. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não tem bênçãos. Então quando o murmurador fala, ele abate a fé das pessoas. Você já notou isso? Ele abatendo a fé das pessoas, ele tira o instrumento que a pessoa tem para alcançar as bênçãos. Então indiretamente ele está roubando bênção das pessoas. Imagina 10 espias falando, a terra só tem isso, só tem aquilo, tem gigantes, tem males, tem isso, tem aquilo. As pessoas, o povo abate o ânimo e deixa de lutar pelas bênçãos, deixam de lutar para tomar posse da terra prometida, da promessa do Senhor. E veja o que Deus faz com murmuradores. Versículo 28 diz, disse-lhes,
Assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus pune murmuradores. De que maneira? Com aquilo que eles confessam. Tudo que o murmurador pragueja ou confessa, Deus faz acontecer sobre eles. Ah, não tem jeito, não tem solução, e aí não vai ter solução mesmo, porque Deus não vai agir para que tenha solução. Entenda, irmãos, o murmurador, ele está profetizando desgraça na vida dele, profetizando desgraça na vida daqueles que o cercam. Aquele que diz, não vai dar certo, nada presta, só tenho males, só tenho problema, tudo isso Deus fará vir sobre eles, porque ele está confessando, ele está profetizando desgraça. O que se confessa, aquilo que se declara, aquilo que se profetiza de ruim, também acontece, irmão. Também se cumpre. Palavras e confissões ruins abatem a fé e geram males. Então nós precisamos, é um alerta do Espírito Santo, mudar o nosso discurso, mudar o nosso comportamento, porque aqui o Senhor está falando sobre o seu povo. Nós, o povo de Deus. O Senhor não está falando com o ímpio não tem entendimento, o ímpio não tem conhecimento. O Senhor está falando sobre o seu povo, que murmuravam sem cessar no deserto. E aqui no versículo 29 diz, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Ou seja, quem murmura contra Deus, vive e morre no deserto. Pessoas que têm uma vida travada, que nada dá certo, que não prosperam, que as coisas ficam piores, a causa pode ser uma murmuração constante. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Se há um mal, tem uma causa. Se o mal não está saindo, a causa pode ser uma murmuração. Porque quando a pessoa murmura em função das suas adversidades, das suas lutas, Deus não vai agir. Porque Deus age pela fé e não pela murmuração, que é uma evidência de quem não tem fé. Evidência de quem crê na ação e nas obras do inimigo. Quanto mais as pessoas murmuram, mais elas vão ter causas para murmurar, porque a situação só vai piorar, irmão. Só vai piorar. As coisas vão ficando pior. Então, vigie, policie as suas palavras, para não ser vítima das suas palavras, para não ser vítima da murmuração. Irmãos, Deus, Ele não libera a bênção para o murmurador, irmão. Se você está esperando uma bênção, um milagre, irmão, primeira coisa que você tem que fazer é parar de murmurar e começar a clamar a Deus, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradecer a Deus pelo fato de estar vivo. Agradecer a Deus pelas promessas, pela vida eterna, por ter enviado o seu Filho. E não murmurar. Então Deus, Ele atenta às nossas reações quando vêm as adversidades. Se houver murmuração, isso desagrada a Deus, isso não move a Deus. Porque só a fé em Deus, na obra de Deus, é que move o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. O murmurador não tem bênção de Deus. O murmurador tem um tratamento de Deus. E qual o tratamento para quem murmura? O Senhor trouxe aqui. Vai viver e permanecer, morrer no deserto se não parar de murmurar. Irmãos, vejam um caso lindo aqui que está em Lucas capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra: e um anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. E aqui continua o texto. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher,
dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, está vendo, irmão? E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito em virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uma promessa espetacular. Um filho ungido de Deus, cheio do Espírito Santo desde nascença, com a missão de converter muitas pessoas ao Senhor. Uma promessa de um filho para um pai e uma mãe já em idade avançada. Isabel e Zacarias, que tinham orado muito. Irmãos, as promessas maravilhosas de Deus, elas podem vir em qualquer fase da sua vida, em qualquer idade da sua vida, irmãos, das nossas vidas, né? Eu já estou velhinho para receber bênção. Não, com Deus não tem essa história, irmão. Deus vem no tempo certo, Deus age com propósito e não com tempo cronológico. Deus é soberano, com soberanos propósitos. Então sempre virá bênçãos para nós, não importa a etapa, a fase, a idade da sua vida. E veja o que aconteceu aqui no versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha o que ele está dizendo aqui. E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Olha o que diz o anjo aqui, preste atenção: eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. A incredulidade tira a fala, em alguns casos. Zacarias, ele não creu na promessa do anjo. Ele duvidou. E ele começou a fazer o quê? Aquilo que irrita a Deus. Murmuração. Já somos velhos. Como é que minha mulher já está em idade avançada? Como é que isso vai acontecer? Eu não estou acreditando muito nisso. Sabe o que aconteceu? Foi Deus quem fez, não foi o inimigo. Fez com que ele ficasse mudo. Para quê? Para não murmurar, para não abater a fé de Isabel e de muitos. Deus deixou-o mudo até que a promessa se cumprisse, para evitar que ele murmurasse durante a espera. Porque o murmurador é terrível, o murmurador abate a fé, o murmurador tira o empenho das pessoas, o murmurador contamina. Então Deus fez com que ele ficasse mudo para que a promessa se cumprisse. Irmãos, o inimigo não ia usar a boca do Zacarias. Ele estava mudo por um bom tempo. E o tempo foi o tempo determinado para o cumprimento da promessa. Porque quando a promessa se cumprisse, aí não haveria mais dúvida na cabeça do Zacarias. Então, não reclame. Não murmure, tem promessa de Deus para você, a palavra de Deus está repleta. Então, irmão, fica quietinho, caladinho, não murmura, não reclama, até a promessa se cumprir, irmãos. Como aconteceu aqui. Irmãos, é melhor ficar quieto, mudo, calado, do que abrir a boca e reclamar e murmurar, porque desagrada a Deus. Aí Deus vai agir e vai travar o cumprimento da bênção. Irmãos, é muito sério, isso irrita. Eu não sei você, mas se você tiver o convívio com uma pessoa que só reclama, irmão, você não aguenta, irmão. Aquela pessoa todo dia reclamando, tudo que você fala reclama, tudo que você faz reclama. Aquela que fica murmurando. É irritante, irmão. Ninguém aguenta. Deus também não aguenta murmuradores. Eu não aguento, irmãos.
Outro dia, que Deus me perdoe. Outro dia eu saí do Espírito. Porque é murmuração no ouvido, murmuração. Eu falei, para com isso, né? É por isso que a sua situação não muda, porque você não para de murmurar. A pessoa não gostou muito, não. Mas é isso, irmãos. Deus, Ele não vai premiar murmurador. Ele não vai abençoar murmurador. Nós precisamos nos policiar, irmãos. Deus tem feito tanto por nós, tanto, mas tanto. Deus tem feito tantas coisas que nós nem sequer tomamos conhecimento. E ao invés de agradecer, em tudo dai graças, como diz 1 Tessalonicenses 5, a pessoa murmura. Veja aqui um segredo o Senhor nos trouxe em João 16:33. Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz: todo mundo tem luta, todo mundo vai ter aflição, todo mundo vai ter tribulação, mas tenham paz em mim. Quando vierem as tribulações, que vai vir na vida de todo mundo, tenham bom ânimo, ou seja, não reclame, não murmure, não pragueje, tenha bom ânimo, diz o Senhor. Talvez, irmão, talvez, irmã, você tenha buscado a sua bênção há muito tempo e ela parece que está travada, retida e não vem. Deus está esperando você parar de reclamar, parar de murmurar, começar a glorificar, exaltar e dar graças, para que Ele libere a bênção, porque Deus não abençoa, não premia murmurador. Se murmurar quando vier a aflição, ela não vai passar. É isso que o diabo quer. Porque a murmuração, ela retém o mal. Enquanto estiver murmurando, o mal não vai passar. O deserto não vai acabar. Vai perecer no deserto. Todos nós temos tribulações. Mas não assuma as suas tribulações com palavras. Saia delas. Murmuração é assumir, tomar posse de males. Não tome posse de males, não tome posse de desgraças. Com as nossas palavras, muitas vezes a gente está confessando aquilo que é uma mentira do diabo. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, eu não aguento, e se não aguentasse mais já estava morto. E Deus não quer que você morra para parar de murmurar. Deus quer que você pare de murmurar enquanto vivo e comece a glorificar. Irmãos, o exemplo grande foi o exemplo de Jó, que teve restauração dobrada. José do Egito teve promoção no Egito, primeiro-ministro. Daniel prosperava na Babilônia em tudo. Por quê? Porque apesar do intenso sofrimento que passou Jó, que passou José, que passou Daniel, eles não murmuravam. Eles não murmuravam. Esse era o segredo de Jó. Esse era o segredo de José do Egito. Esse é o segredo, um dos segredos de Daniel. Apesar das lutas, das prisões, eles não murmuravam. Você não vê Daniel murmurando na cova dos leões: tadinho de mim, por que Deus não evitou que eu caísse na cova? Porque Deus não evita que você caia, mas Ele evita que você pereça na cova, que você seja abatido na cova. Deus não evita que você seja jogado na fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. Deus não nos livra das lutas, mas Ele traz livramento no meio das lutas, quando nós glorificarmos, buscarmos, clamarmos e não murmurarmos. A murmuração só agrada o diabo. A murmuração é assumir, tomar posse de desgraça. A murmuração abate a fé das pessoas que estão em volta. Está vendo o fulano lá, que é crente, está reclamando desse jeito? Imagine eu, né? Já tira a fé da pessoa. Diz aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Quando vai chegar o dia que vier uma luta, você vai falar: opa! Oportunidade para o meu Deus agir. Quando vai chegar esse dia? Diz aqui, 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O murmurador perece, irmão. Então por que você vai murmurar? Quem murmura está sendo usado pelo inimigo e vai ser abatido pelo inimigo.
Deus nos deu e nos dá tudo. Deus nos deu tudo. Nos deu a vida, a família, nos deu o seu único filho, nos deu a vida eterna. E na primeira luta que vem, em vez de você glorificar Deus, você murmura, você reclama. Não fazemos a vontade de Deus, fazemos a vontade do inimigo. Murmuração, evidência clara de ingratidão. Você não agradece aquilo que Deus fez, mas exalta aquilo que o diabo está fazendo. Murmuração é evidência clara de incredulidade. Ah, Deus não me tira dessa situação. Deus não tem poder para me tirar dessa situação. Ó vida, ó azar. O murmurador tira a fé das pessoas e com isso tira as bênçãos das pessoas. Deus corrige. Deus tira o talento do murmurador. O murmurador fala, eu sabia que o Senhor era um Senhor duro, que semeia onde não, que colhe onde não semeia, então eu enterrei o talento. Murmurador, vai ficar sem o talento, tira, e dá para aquele que usa o talento. Mas aquele que usa já tem 10, não importa, ele está usando os 10, então vou investir em quem está dando frutos, em quem está granjeando, e não em quem está guardando e reclamando. Falta isso, falta aquilo. Se eu deu 5 talentos para ele, só deu 1 para mim. Murmurador, para. Essa sua atitude está demonstrando que nem esse 1 você merecia. Recebeu esse 1 por misericórdia de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz o Espírito Santo de Deus aos cristãos de Filipe. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O Espírito Santo ordena, faça tudo sem murmuração e sem contenda. Como é possível não murmurar? Através da disciplina, através da renúncia e através daquela estratégia que Deus aplicou em Zacarias, através do jejum. Por favor, ninguém atira o sapato em mim, tá? Que nem fizeram com o Bush. Mas vamos iniciar um jejum diferente. Um jejum diferente, mas eficaz. Que vai agradar a Deus, vai liberar bênção sobre as nossas vidas. Bom, 40 dias, 40 noites, sem reclamar e sem murmurar. Sobre aquilo que lhe tem acontecido, sobre as lutas, sobre tribulações. Irmão, jejum de alimento do corpo é simples, tá? Agora ficar 40 dias sem reclamar, sem murmurar, isso é um jejum de descontaminação da alma. Esse é o mais difícil. É o jejum de Zacarias. Se necessário, fique como Zacarias, 40 dias de bico fechado. Mas não murmure, não deixe o diabo usar a sua boca. Não deixe. Então nós vamos apregoar um jejum de 21/1 a 1º de março, 40 dias sem murmuração. Será que você consegue? Será que você vai ver o resultado em forma de bênçãos, irmão? Você vai ver a diferença na sua vida. As bênçãos virão. Você pode conversar, desabafar, procurar uma autoridade para orar com você sobre alguma coisa, mas nada de murmuração, de ficar falando aí à torta direita para todo mundo, vida, azar, me aconteceu isso e aquilo, não aguento mais, ele não tem jeito, esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito. Para, irmão, chega, irmão. 40 dias de jejum de murmuração. É o jejum mais eficaz que você vai fazer na sua vida. Porque bênçãos virão. Porque Deus não abençoa murmurador. Deus atende o clamor do seu povo. Irmãos, vamos fazer esse jejum. 40 dias. Sem reclamar e sem murmurarmos. Né? Se policiando. Né? Se policiando para não murmurar. Para não deixar o diabo usar a sua boca. Porque o diabo não tem boca. O diabo não tem língua. O diabo fala através das murmurações.
Amém, irmãos? Nós vamos cerrar fileiras e nós vamos colocar em prática aquilo que vai trazer bênção sobre as nossas vidas. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.